Vamos de novo, então. Às vezes esses imprevistos acontecem. A gente vai tentar aqui novamente se conectar com o professor Lupion. Vejo aqui que ele já está entrando, ele acabou de tentar se conectar e a gente tá com essa dificuldade. Às vezes eu não sei por que a gente tem, mas acontece. Vamos lá. Vamos de novo. Às vezes a internet não colabora muito com a gente, inclusive, recentemente, o Instagram deu aí uma travada, tá todo mundo utilizando muito a plataforma. Ó, Muito chegou aí o professor. bem. Tudo bom, professor? Tudo ótimo. Boa Tudo se noite. resolve. Boa noite. O É, senhor tá com a tela virada, tá com o telefone de lado. Veja se coloca na posição vertical. Aí, peraí, agora sim. Agora ficou. Agora deu. peraí. Opa. Vamos ver se agora a gente. Ah, agora Pronto, ficou me bom. afastei um Agora pouco. sim. Me Agora afastei um sim. pouco. Agora Bom, tá bom. primeiramente, seja muito bem-vindo, né? Tá bem. Que bom. Bom, uma Estamos boa todos noite, seja em home muito office, né? bem-vindo. Então, a nossa roupa é de home Todos em office. home office, Não obrigatório. adiantava nada se parlamentar, que aí vira fantasia, né? Não, não adianta, não adianta. A situação tá complicada, né, professor? Estamos nos reinventando forçadamente frente a toda essa mudança de paradigma que a gente teve aí nos últimos dias e de uma forma bastante forçada, né? Claro, claro. Sem muita espera ou adaptação, simplesmente aconteceu, né? Tô vendo aqui vários dos seus orientandos aí É, a entrando, ó, Vicky, a a galera tá aí, Martina lá, tá ela, muito bem. prestigiando aí. É, que eles ainda estão em processo de revisão de dissertação e eu mandei um e-mail, um WhatsApp para eles dizendo, ó, se vocês não entrarem, eu ainda vou revisar a nota de Vai vocês. dar uma complicada, tá certo, tá certo. Bom, professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma grande honra estar contigo aqui essa noite, conversando sobre esse tema. A gente, enfim, dispensa maiores apresentações, né, o senhor, mas é uma referência nesse ambiente acadêmico. Eu tive a honra de ser sua aluna no mestrado e, sem dúvida nenhuma, foi uma experiência maravilhosa. Eu tive a oportunidade de aprender muito contigo e não apenas como professor, mas também como um profissional, né? Então, toda a sua vivência jurídica anterior, todos os casos, tudo que a gente consegue trazer da prática para a academia, né? Essa conexão, acho que isso é muito importante. A gente sempre conversou muito sobre isso, né? Só que sempre fez questão de falar muito sobre isso em aula, colocando a importância de conectar esses mundos, né? Que a gente trabalhe em algo que seja real, não apenas, né, Tá. discuta teses e teorias que muitas vezes ficam muito distantes da nossa realidade. Então, mais uma vez, muito Exato. obrigada pela sua presença. E o que a gente, assim, combinamos aqui, né, de conversar um pouquinho, né, sobre toda essa movimentação forçada que aconteceu no mundo acadêmico, né, como um todo. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria, se possível, que o senhor falasse um pouco da sua trajetória, da sua vivência, para que todo mundo fique aí conhecendo um pouco de tudo que aconteceu. Certamente não foram todos que puderam ser seus alunos, né, nessa trajetória, mas muitos que estão aqui com a gente, eu acredito que foram. Então, é importante aí, se puder, nos passar um pouquinho da sua trajetória profissional, acadêmica, para a gente colocar todo mundo na mesma página. Então tá bem. Então, Gabriela, mais uma vez, muito obrigado pelo honroso convite que você e o Gabriel me fizeram de participar desse importante momento da Legal Expert, né? Bem, meu nome é Ricardo Lupion, sempre fui advogado, atuei sempre na área de direito empresarial, direito corporativo, fiz a minha carreira profissional em grandes empresas empresariais, em grandes empresas corporativas, sou oriundo de São Paulo, trabalhei em São Paulo, trabalhei no Rio e depois trabalhei aqui em Porto Alegre, onde me radiquei e fico com esse sotaque de gaúcho da fronteira, né? Um gaúcho entre uma fronteira entre Rio Grande do Sul e São Paulo. Por incrível que pareça, já são 30 anos que eu estou aqui e muitas das vezes em reuniões, em trabalhos, em palestras, as pessoas me dizem assim, mas tu não é daqui, né?
Então, os gaúchos me reconhecem como um não gaúcho e os paulistas já me dizem que eu já não sou mais paulista, eu fiquei no meio do caminho. Então, Tá no essa é meio a do minha caminho. atividade profissional. E na academia, eu, desde 1996, eu ingressei como professor lá na faculdade, na então Faculdade de Direito da PUC, e fiz uma trajetória acadêmica, onde fiz mestrado, fiz doutorado na PUC, também fiz e também recebi um grande desafio recentemente, no ano de 2019, para ser o agente de inovação da Escola de Direito na rede Nova PUC. E realmente é um grande desafio, porque é um novo aprendizado, né? Eu que já estava imaginando que logo, logo vinha a minha aposentadoria na área acadêmica, né? Porque eu acho que todos nós temos que ter prazo de validade. Para mim surgiu uma grande oportunidade, um novo, enfim. Eu também a especialização em Direito Empresarial, né? E também leciono no programa de mestrado, onde tenho a oportunidade de conhecer pessoas brilhantes. Enfim, eu, como você mesmo mencionou, tenho uma preocupação muito grande e o mundo corporativo, já que as minhas disciplinas, tanto na graduação como no pós-graduação, estão todas elas relacionadas à atividade corporativa empresarial. Bem, quando o Gabriel me convidou para participar dessa live, disse a ele, e você estava presente há um mês atrás, um pouco mais de mês atrás, Por nós aí. tomamos um café e estávamos fazendo projetos em relação a interações acadêmicas e profissionais entre a atividade de vocês e a atividade lá na PUC, como agente de inovação, tecnologia, planos, né, cheios de sonhos, né, para este ano de 2020. Né? E aí, o que aconteceu agora aqui no nosso Rio Grande, no dia 16 de março, acho que foi, ou 14 de março, 16 de março, por ali. A paralisação total das atividades presenciais. Né? E na área acadêmica, isso foi um enorme desafio, porque vínhamos falando sobre atividades online, né, ensino à distância. Na verdade, tudo isso nos pegou sem nenhum planejamento, sem nenhuma interação, sem nenhuma atividade, sem nada. Então, assim, eu estou falando por mim, né? O que eu vou dizer, eu vou falar por mim, não em nome da instituição a qual eu estou vinculado, né? Claro. Eu, durante a graduação, embora eu tenha tido uma atividade profissional inteiramente voltada ao pensamento visual, aquelas coisas das apresentações todas interativas, né? Na graduação, eu sempre tive uma preocupação de procurar incentivar os nossos alunos à leitura, né? Porque, embora eu tenha feito uma carreira profissional em empresas, né? Advogado interno, depois com progressão na carreira até chegar ao head jurídico, como executivo sênior, eu sei que a maior parte dos nossos alunos da graduação vão se dedicar a concursos públicos, né? E o primeiro grande desafio é o exame da OAB. Então, eu sempre tive esta preocupação em incentivar a leitura, com pouca apresentação visual nas salas de aula de graduação. Mais texto do que o chamado pensamento visual, aquelas questões da comunicação visual, etc. e tal. Eu sempre... Aulas dinâmicas, você foi minha aluna, debates, perguntas, apresentações de case e tal, mas pouca sinalização visual na sala de aula. Pouca sinalização visual. Apresentava para os julgados, quando eu falo de companhia aberta, entro no site da CVM, entro no site da B3 Bolsa de Valores e tal,
mas muito pouco PowerPoint, muito pouco apresentação visual. Bem, o que aconteceu em março desse ano? A gente precisou iniciar atividades online. E fazer atividade online com esse velhote aqui, falando com os alunos da graduação, às 8 horas da manhã, sobre direito societário, como eu me comporto no meu escritório, nas minhas atividades profissionais. Como é que é? Visual. Temos que fazer uma apresentação visual, porque, afinal de contas, os nossos alunos agora não terão mais a interação presencial com o professor, né? Então, o que eu passei a fazer desde a minha primeira aula foi no dia, acho que 22 ou 23 de março, foi a semana passada. Amanhã é a segunda aula sobre isso, né? E eu passei a gravar vídeos aulas, é um recurso que tem no PowerPoint. Primeiro, eu formatei a aula em PowerPoint, como se fosse fazer uma apresentação presencial. Sim. E no PowerPoint tem um recurso que é a gravação de slides, que é excelente. É excelente. E então eu gravo o slide e faço a narrativa dos casos em uma interação com a apresentação, videoaulas de 15 a 20 minutos. Não mais do que 15 a 20 minutos. Então, vamos dizer assim, a cada aula, a cada semana, eu posto na nossa plataforma de comunicação com os nossos alunos, videoaulas de 15 a 20 minutos, muito interativas. Uhum. Recebe o link da apresentação, ele pode ir lá na casa dele, ou no escritório, onde ele estiver, ele pode a qualquer dia a qualquer hora do dia assistir esta videoaula e que segue acompanhada de um roteiro escrito da aula, sempre um roteiro escrito da aula, um texto, e um exercício de fixação. Então, esse é o conjunto de atividades que eu tenho postado semanalmente para os meus alunos na graduação. Os meus vídeos estão carregados lá no YouTube como não listados, porque eles estão apenas exclusivos para os alunos da PUC, porque tem toda uma simbologia da PUC. Sim, então, claro. Eu tenho duas turmas de graduação, 60 alunos, e as videoaulas têm, vamos dizer assim, foram assistidas por 100, 84, 102, tem essa quantidade de visualizações. Então, eu me considerei bastante feliz com a resposta, pelo menos da primeira semana dessas videoaulas. Está acompanhando. E isto, Gabriel, no meu caso, eu precisei fazer em 3 dias. Pois é. Porque esse é o grande desafio, né? Uma coisa de última hora. Na segunda, eu precisei organizar, enfim. E todas as semanas eu organizo as videoaulas para a semana seguinte. Então, a semana que passou, eu deixei as videoaulas que serão exibidas a partir de amanhã, totalmente organizadas, e aí eu entro no link como aluno, eu faço o teste para saber se vai rodar direitinho, etc. e tal. Então, vamos dizer assim, este foi, vamos dizer assim, o grande impacto que esta pandemia que está, vamos dizer assim, acometendo o mundo causou nas aulas da graduação. E, professor, e no mestrado e no doutorado, como é que seguiram as rotinas por lá, né? A gente tem um formato de aula bem diferente, né? No mestrado e doutorado, uma aula expositiva pelo aluno, enfim, para ter uma avaliação daquele seminário. Como é que vocês estão organizando isso nessa rotina nova? Este semestre letivo, como você sabe, você foi nossa aluna, os professores, eles se revezam entre mestrado e doutorado, né? Em cada semestre a gente leciona em mestrado e doutorado. Nesse semestre letivo eu estou no doutorado. Dei um pouco de sorte, porque são turmas pequenas. Eu tenho 7 alunos do doutorado. O doutorado são turmas menores. Então a gente usa o Zoom. O que eu fiz? Eu organizo sempre, eu tenho o plano de ensino, faço o plano de atividades. Basicamente os textos que a gente debate em aula são textos que eu tenho ou de fácil acesso.
E como a gente está nesse momento de adaptação, vamos dizer assim, o primeiro seminário que sempre ocorre uma semana depois do início das aulas, excepcionalmente, nós vamos começar a fazer o primeiro seminário 2 semanas após o início das aulas, né? Mas nós vamos debater no doutorado, como a disciplina é fundamentos constitucionais da atividade econômica, nós vamos debater o julgado do Supremo no caso Uber, por que o Supremo acabou liberando o caso Uber. Nós vamos debater o brilhante voto proferido pelo ministro Luiz Fux. Vamos debater uma situação assim, estranha, inusitada, em que na ação, na ADPF do tabelamento de fretes, a PGR deu 2 pareceres, um a favor e outro contra. Então, nós vamos, é bem propício isso para nós que estamos no doutorado, quer dizer, nós vamos debater, afinal de contas, como é que a PGR, a Raquel Dodge deu um parecer e o Augusto Aras deu outro parecer. Então, nós vamos debater o tabelamento de frete, enfim, entre outros temas que nós também vamos falar no doutorado, e aí nós usamos o recurso do Zoom, nós somos em 7, e o Zoom é perfeitamente possível, e aí cada semana, assim como nós estamos aqui interagindo em 2, cada semana nós interagimos em 6 ou 7, e aí todos participam, porque todos têm acesso ao material, todos têm acesso ao roteiro, e etc. e tal. Então, eu acredito que a gente não deve ter muita dificuldade no pós-graduação em relação a isso. Eu acredito que não. Não, e as bancas seguem acontecendo, né, professor? Hoje teve a banca da professora Flávia, né, de doutorado, a banca do nosso colega Fernando Colucci, também de mestrado. Então, as bancas seguem acontecendo, a rotina segue, né? E certamente também todo esse desafio trouxe, obviamente, oportunidades. Claro que teve as dificuldades, a questão de ser de última hora, de ter toda essa situação, mas, por outro lado, também demonstrou algumas oportunidades que talvez antes a gente nem pensasse que poderia se fazer, né? Então, assim, frente a tudo isso, o que o senhor visualiza como a posteriori, depois que tudo isso passar, né? Então, assim, como que vocês imaginam a PUC, enfim, os professores estão conversando, lidando com tudo isso, o que será que de fato vai mudar quando tudo isso, todo esse caos passar, né? De que forma que isso vai impactar diretamente no ensino ou até nos projetos da PUC, né? Bom, em relação a bancas, eu contei este ano com excelentes orientandos, e não só no conteúdo dos trabalhos, como também no rigoroso cumprimento dos prazos do regimento da PUC e até na antecipação da defesa dos trabalhos. Então, o Pedro, que está assistindo, ele defendeu em dezembro, a Martina, que também está assistindo, defendeu em fevereiro, e a Vicky, a Vitória Duarte, que também está nos assistindo, defendeu em março, não porque ela quisesse, é porque nós aproveitamos a passagem do professor Fernando Araújo de Lisboa aqui por Porto Alegre, e ele participou da banca, que muito honrou e dignificou a participação da Vitória em todo esse trajeto. Mas, mesmo antes de todos dessa pandemia, com esses 3 alunos, nós já trabalhamos com o recurso da participação à distância de professores, né? O professor Pedro participou da banca de qualificação da Martina, ele participou pelo Zoom. Ele participou lá do Rio de Janeiro, o escritório dele é do Rio. Na banca do Pedro, nós também tivemos a participação do Oxandro à distância, e só na banca da Vitória que nós tivemos a participação presencial de todas, mas na qualificação da banca da Vitória, nós tivemos a participação da professora Márcia Carla Ribeiro, da PUC do Paraná, que estava fazendo um pós-doc em Paris e participou de lá do trabalho dela, enfim. Então, nós já fazíamos esse recurso e aí já linkando com a segunda parte da pergunta, quer dizer, o que vai acontecer, né? Isso vai acontecer com uma mudança na vida de todos nós, né? Eu ainda hoje conversava com um amigo que também está me prestigiando, Jaime Souza, um grande abraço, colega de trabalho. No trabalho a gente sempre dizia assim, pois é, a empresa sem o fulano, ela não vai
ela não vai para frente. Tá? Se o fulano sair da área, a área não vai para frente. E o que acontece? O fulano sai da empresa, o fulano sai da área e a empresa vai para frente. Então, o que nós vamos... qual é o nosso grande desafio? Eu não acredito este ano, 2020/2, não. Eu acredito que não. Acredito que não, porque nós não sabemos o que vai acontecer no atual semestre, como foi muito dolorido tudo isto, né? Poucas horas, né? Não que o aprendizado na prática não seja uma boa ferramenta, é de melhor excelência. Mas quando a gente apresenta, faz um aprendizado sem muita exposição, né? Enfim, o que eu acredito para 2021, eu pessoalmente acredito para 2021, é que, vamos dizer assim, já acontece nas atividades de trabalho poucas viagens. A maior parte dos projetos que a gente faz hoje são projetos debatidos por recursos de videoconferência. Então, eu acredito que, por exemplo, a não ser por uma atividade acadêmica complementar, eu acho que não vai haver mais necessidade de um estado para o outro para participar de uma banca de 3 horas e perder o dia todo. Sim. A não ser que haja uma atividade acadêmica complementar. Olha, vamos chamar lá a pessoa tal, porque a pessoa tal participa da banca e também leciona e dá uma aula aqui para os nossos alunos do programa de pós-graduação. Muito bem, aí está. Mas mesmo aulas à distância, né? Mesmo aulas à distância. E em relação à graduação, eu imagino que haverá um grande que é mais impactada, né? Eu acho. Para as disciplinas à distância. Eu acredito que, vamos dizer assim, a depender do que acontecer até o final desse nosso momento de transição, se tudo se sair razoavelmente bem, eu pessoalmente, Ricardo Lupion, acredito que não só a PUC, as instituições de ensino vão selecionar alguns professores, aqueles que têm mais facilidade, mais habilidade, etc., aqueles que querem, aquelas disciplinas que não constituem o eixo essencial da formação do curso, falam, olha, vamos treinar aqui no segundo semestre, vocês vão gravar as disciplinas, porque em 2021 a sua disciplina será oferecida à distância. Né? Eu não participo da gestão de escola, já participei, eu fui vice-diretor da Faculdade de Direito, mas o que eu ouço dizer é que há um movimento muito grande para o oferecimento de disciplinas à distância. E que havia aí uma certa resistência da nossa entidade de classe, mas que isso já se contornou. Eu acredito que deve ser uma realidade a partir de 2021 o oferecimento de uma boa parte das disciplinas à distância. Sim, vai ser acelerado, né? Não tem como ser diferente. Né? E de uma maneira organizada. Assim como eu também acredito como escritórios que hoje possuem uma grande concentração de pessoas, eu não sou especialista nessa área de relações de trabalho, mas hoje tem uma grande concentração de pessoas e os escritórios estão sobrevivendo sem as pessoas reunidas no mesmo lugar. Então eu acredito exatamente. As coisas foram se readaptando. Exatamente isso. A nossa querida amiga Annelise Caminha entrando aí. Um beijo para a Annelise. Legal. Professor, aproveitando um pouquinho até com toda essa contextualização, teve uma recente polêmica e isso vem acontecendo em todas as instituições, né? Não apenas de graduação, mas escolas, todos os níveis, né? Então, a questão das mensalidades, as provas e como que isso vai acontecer e de que jeito que vai se equalizar esses dois lados, né? O que vocês estão visualizando nesse sentido, né? De que forma isso está sendo encaminhado no dia a dia? Bem, em nome eu não participo da gestão acadêmica e muito menos da gestão financeira. Mas há uma orientação da Senacom, da Secretaria Nacional do Consumidor, cujo secretário é o Luciano Tim, conhecido por todos nós. Eles expediram uma orientação recomendando que os alunos não peçam descontos
as instituições de ensino, isso é uma orientação nacional, foi uma orientação passada para os PROCONs, que os PROCONs, enfim, tentassem mediar Sim. esta questão dos descontos. Por quê? Porque é um momento transitório, quer dizer, os custos da universidade continuam, todos eles, andando. Ah, mas a universidade não está gastando luz, mas não é o principal custo da universidade, Sim, a luz. sem A dúvida. segurança está lá, as instalações estão lá, o corpo funcional está lá, o corpo docente está conversando com o professor. O professor horista está com uma dedicação de uma carga horária muito maior do que ele Sim. tinha na universidade, e Claro. isto é uma dedicação, é uma entrega que todo professor, todo educador faz com muito prazer, com muita alegria. Então, vamos dizer assim, eu acredito que não deve haver um movimento muito intenso em relação a essa questão do desconto no valor das mensalidades. Isso é uma opinião pessoal minha, inclusive com base nessa recomendação da Senacom, que justifica, fala assim, olha, se houver redução dos recursos financeiros, a estrutura da faculdade ou da instituição de ensino, seja ela qual for, média, grande ou pequena, ela sofrerá abalo quando você voltar para lá. Quer dizer, o recado que eu percebi dessa recomendação que a Senacom fez, por uma de suas diretorias, olha, vamos manter, as atividades continuam, vamos dizer assim, é claro, não dá para dizer assim, bom, o aluno paga o boleto cheio e o Lupion não posta a aula. Os professores têm mais participação. Eu fiz a opção da videoaula pelo conforto. Pelo menos, por enquanto, não seria razoável que ele acordasse às 8 horas da manhã para me assistir em direito societário. Né? Então, no melhor interesse do aluno, eu procurei postar no Moodle, que é a nossa plataforma de comunicação com o aluno, o mesmo conteúdo que ele teria se ele acordasse às 8 horas da manhã. Então, racionalmente, eu não vejo nenhuma razão para ele dizer assim, eu não vou pagar o boleto. A aula está lá, o conteúdo está lá. Enfim, ele assistiu o conteúdo. Não, e tem toda uma problemática, né, que todos nós estamos vivendo. Então, também falta, aí cabe também uma questão de equilíbrio, né, que as instituições de ensino também não tinham como prever ou se organizar de uma forma diferente, e nesse momento elas nem podem fazer nada diferente do que isso, né? Então, a forma de mediar essa situação é realmente assim, né? E apenas para fazer um contraponto, né? Falar assim, mas o curso online é mais barato. É verdade. E a PUC tem uma boa experiência na especialização. Só que hoje, veja só, olha só como é que é a questão. Por que o curso online é mais barato? Porque a PUC vende o online para 500 pessoas. Só que ela não pode matricular na graduação 500 pessoas para assistir a minha aula. Claro. Então tem toda essa... Curso presencial com as limitações legais de quantidade de alunos. Aí sobreveio esse fato que afetou a todos. Não dá para o aluno agora comparar um curso de graduação que momentaneamente é online, com os cursos à distância. Porque o EAD não tem limite. Hoje o Darcy, que é nosso colega lá na PUC, ele é vice-diretor da Escola da Advocacia aqui, a ESA teve 1.200 inscritos em curso à distância. Por quê? Porque um valor mais barato. Né? Mas isso são opiniões minhas, né? Eu não tenho nenhum envolvimento com relação... Não sei se os alunos estão pedindo isso lá na PUC, não sei qual é a posição como é que está a movimentação. Da universidade. Mas foi um movimento meio que aconteceu, né, professora? Foi uma polêmica meio que se gerou, e não apenas em universidades, em escolas, enfim, todos os níveis de educação, e realmente acho que ainda vai ter um certo pano para manga aí dessa discussão, pelo que a gente vem vendo, né? Mas até... que a cena...
Exato. Justamente para tentar dar uma acalmada, né? Exatamente. Mas, professor, até aproveitando um pouquinho para a gente retomar uma questão que a gente conversou um pouco antes, né? Então, toda essa pauta de discussão, né? Enfim, o direito, a inovação, a tecnologia, tudo isso, né? Então, a gente tem esse movimento agora ainda mais acentuado que vem acontecendo e acelerado, que o coronavírus ele trouxe essa mudança de paradigma para todos e não importa, né? A gente teve que se reinventar. E aí, o que eu queria ouvir um pouquinho de ti a respeito? Frente a este paradigma que a gente está vivendo, né? E tudo isso que desencadeou, qual é a sua visão sobre o futuro do direito, né? O que a gente espera em termos de direito? O que vai mudar? O que a gente vai trazer de novo com tudo isso? E a conexão Deu uma ou a travada aqui, vamos sua ver se retoma. Pois é, eu não sei se é a minha ou a sua. Às vezes dá uma Mas travadinha, né? Agora retomou. Pelo que eu entendi, você gostaria de saber qual é o futuro do direito em função dessa pandemia. É isso? Exatamente. É mais ou Como menos que isso, o né? senhor visualiza isso? Muito bem. O direito mostra outras crises e, vou dizer assim, nesta área que eu não é conflito, mas um permanente diálogo entre o cumprimento dos contratos e a revisão de parte. Tá dando uma boa travada aqui para mim. Vamos ver se retoma. Tá travado, né? Foi? Não sei se agora para mim melhorou, mas eu não sei se para ti melhorou. Agora deu uma Você acha melhorada que é a para mim. minha Tá conexão meio ou a sua? instável, né? O pessoal ali tava até dizendo. Pois eu não sei, eu até tava, o pessoal tava me falando aqui que tá acompanhando, a gente não. Eu te vejo meio tremido, mas eu não sei realmente qual das duas conexões que tá fraca, né? A gente não consegue saber nesse momento, Você mas quer que enfim, eu saia alguma e tá entre de novo? instável, digamos assim. Não, acho que vamos tentar prosseguir. Agora, aparentemente, deu uma estabilizada, professor. Acho que vamos ver se vamos torcer que estabilize. Porque eu acho que não vai mudar muito, infelizmente. Eu acho que não adianta. Acho que vai seguir mais ou menos assim. Do Vamos jeito que você tentar quiser. seguir. Que às vezes é pior até. Tá, por enquanto, vamos tentar. Vamos tentar seguir aqui. O pessoal tá me avisando. Ó, ele tá me dizendo aqui que o pessoal que tá acompanhando aqui nos disse que é a sua conexão que tá trancada. De repente, se for, não sei se o senhor consegue alterar aí a conexão ou ver como é que Espera tá a aí. sua internet. Espera um Ó, instantinho. agora deu uma melhorada de novo. Vamos ver. Deixa eu ver aqui se o professor Lupião consegue se reconectar. Vamos lá. E agora? Ó, agora melhorou. Acho que Já agora coloquei. vai. A minha filha Coisa Renata, boa. que está Então me assistindo, agora, já me chamou a atenção. Coloca no 4G. ó, viu? A Renata está nos acompanhando aí, monitorando, então. Tá. Ela trabalha no Tozini, na equipe do Que legal, Facebook. que legal. Tem Vai, que gente que está legal. ociosa. Tudo a ver. Tem gente que tá ociosa. Ela tá com muito Ó, trabalho. Porque tá todo mundo nas sim, redes tá. sociais e é liminar para tudo quanto que é lado. Tá sofrendo lá em É São Paulo. verdade. O negócio Um tá beijo, Rê. movimentado. Um beijoca. Tá ali, ó, E um beijo para o querido. Rick também, meu filho, e para minha esposa Rita, que está aqui, mas está me assistindo também. Um beijo. Ah, eu vi. Então, Tá ali ela. tá. Que Então, é o legal. seguinte,
assim, o que eu imagino que deve acontecer, né? Quer dizer, esse diálogo entre a estabilidade dos contratos, né, e movimentos que causam grandes repercussões econômicas e sociais, isso não é novo no direito. Isto é um permanente diálogo entre o famoso pacta sunt servanda, que é o cumprimento do contrato, e a teoria da previsão, né? Revisão dos contratos, a cláusula rebus. Isso é permanente. A minha dissertação de mestrado em 2001, eu já abordei essa questão da aplicação desses institutos nos contratos empresariais. Muito bem. Eu, inclusive, agora, qual a diferença hoje no Brasil? Qual a diferença hoje no Brasil? E eu estou escrevendo um texto sobre isso, né? Que é que nós estávamos vivendo o sonho da liberdade econômica e acabamos no pesadelo da revisão dos contratos. É forte, né? Mas é exatamente isso que nós estávamos vivendo, né? Nós estamos aí, mês de maio, vai fazer um ano da famosa MP 881, nós estávamos brindando todas as inovações legislativas em relação à segurança jurídica, conteúdo do contrato, e etc., né? Revisão como exceção, e agora? Tanto é que E aproveitando, professor, só fazer um gancho, eu vi que o Lucas Fátio está nos assistindo também, seu aluno lá do mestrado, e ele vai falar exatamente sobre isso na aula de sábado, aqui na conversa, na live de sábado, sobre o cumprimento dos contratos, né? Então, isso vamos vai gerar prestigiá-lo. Ó, tá aí, ele ficou com um desafio pesado que agora, acontece? A barra do Lucas subiu. A pergunta que eu vou fazer no meu artigo, que eu estou quase concluindo, é o seguinte: um contrato que foi assinado em setembro com as disposições da MP da Liberdade Econômica, ele não ficará submetido a... Ele não será atingido pelo pesadelo da coronacrise? Nós, da área empresarial, que estávamos brindando e celebrando todas essas conquistas das regras, da reintrodução das regras de interpretação dos contratos no artigo 113, né, do novo dispositivo do 421, da revisão judicial como exceção, das partes poderem estabelecer a alocação de riscos de acordo com a sua autonomia, a sua liberdade, né? Quer dizer, então um contrato que foi assinado em setembro do ano passado, em que a parte assumiu expressamente a exclusão de caso fortuito força maior nessa relação contratual, ela não poderá alegar a revisão do contrato? Esse é o grande desafio. Quer dizer, o momento atual, no Brasil, tem esse ingrediente de que nós estávamos celebrando uma liberdade, né? Um novo ambiente momento, de negócios, né? Privilegiando a segurança, a validade, a execução dos contratos, etc. e tal. E agora, menos de um ano depois, vamos dizer, o sonho da liberdade, o título do artigo é esse: o sonho da liberdade econômica está se transformando no pesadelo da revisão judicial do contrato. E aí as oportunidades também acabam se abrindo um pouco para o advogado, né, professor? A gente tem toda uma discussão aí, vai ter muito trabalho, muito pano para manga para tudo isso que vai acontecer aí na sequência, né, em todos os segmentos, e esse é mais um, né? Então, certamente muitas discussões surgirão baseadas e amparadas nesse ponto, né? Assim como na área trabalhista, tributária, enfim, tem muita coisa que vai acontecer, porque realmente está se reescrevendo, né? E as regras que talvez antes a gente tinha pensado, as coisas estão mudando e numa velocidade que é quase que imprevisível, a gente não consegue saber como é que isso vai acabar e nem quando que vai acabar. Esse é o ponto também, né? Esse é o grande dificultador. Há um segmento que eu também, fruto dessa minha nova atividade na PUC, como agente de inovação, que eu me aproximei bastante, que são as startups. Se estava difícil para a startup, imagina agora. Exatamente. Se era difícil startup conseguir recursos financeiros, conseguir investidores, né?
Quer dizer, imagina agora, quer dizer, projetos que estavam aí quase na iminência de receber recursos, de receber aportes, né? Será que o investidor, daqui 2 ou 3 meses, manterá a decisão de fazer o investimento naquela atividade disruptiva, né? Ou, mais grave ainda, né? A startup que recebeu o recurso financeiro e foi gravemente atingida no Seu modelo, né, de negócio. seu modelo de negócio, como é que vai funcionar? Essas pessoas vão voltar à Exatamente. mesa, vão aceitar. Esse é um segmento brutalmente afetado. Brutalmente afetado. Sem dúvida. Sem dúvida, né? E além de Deu uma ser travada agora. disruptivo, ele foi atingido por uma pandemia. Quer dizer, para quem gosta de escrever nessa área, fica a dica, né? A disrupção na pandemia. Olha só que loucura. Quase isso. Uma loucura. É uma loucura. E, professor, até pelo nosso horário aqui, que eu tô vendo que a gente já está se encaminhando, o pessoal já me sinalizou aqui, que a gente já está nos últimos minutos aqui da nossa live de hoje, senão depois o Instagram nos derruba, então a gente tem que aproveitar. Eu queria aproveitar essa fala justamente das startups e de tudo. A gente sempre conversou muito, e nesse café que o senhor mencionou no início da nossa live que a gente teve, conversamos eu, tu e o Gabriel, a respeito do direito e nessa conexão do mundo que a gente está vivendo, o ambiente digital, o advogado do futuro e o advogado que hoje, de certa forma, a gente tem sendo moldado e orientado, né, pelo modelo de educação que a gente hoje vivencia, enfim. O que o senhor visualiza? O futuro do advogado vai ser realmente um advogado digital, um advogado totalmente conectado nisso? O que vai acontecer? As pessoas que daqui a pouco têm advogados hoje já formados, com, sei lá, 10 anos, 20 anos de experiência, que não têm uma conexão tão grande com esse ambiente digital, de inovação, de tecnologia, como que essas pessoas vão ficar, ou como que o senhor visualiza essa transição para esse público, né? E até das pessoas que hoje, dos alunos que a gente tem na graduação, o que a gente tem hoje no dia a dia e o que vai acontecer. Eu talvez vá decepcionar um pouco você e os nossos participantes dessa live, né? O direito não vai acabar. O direito não será só digital. É claro que há um segmento específico para atividade do direito digital. Isso sim, não há dúvida nenhuma. Sim. Mas eu não sei se o meu amigo Oxando Gonçalves, o marido da Annelise, ele entrou aí na live, ele organiza na faculdade, ele é professor na PUC do Paraná, e ele organiza na Faculdade de Direito de Lisboa um curso de muito sucesso, é um curso de Direito Eletrônico. E eu já tenho a honra de participar como professor desse curso já na 4ª ou 5ª edição, né? E já durante 2 anos, o ano passado, 2019 e 2020, eu falei exatamente sobre isso. Quer dizer, os empreendedores são pessoas. E como pessoas, elas formam sociedades e formam relações sujeitas a todas as intempéries que nós conhecemos. Há um estudo que eu apresentei na minha fala, na minha aula de 2019, no curso da PUC do Paraná e lá da Faculdade de Direito de Lisboa, uma pesquisa financiada pela FINEP em São Paulo e que mostra que a maior preocupação dos empreendedores de startups é o relacionamento com sócios, com investidores. Uhum. Direito societário clássico. Clássico. Total. Clássico. As sociedades, as atividades disruptivas não serão feitas por robô. Elas são criadas por pessoas. E pessoas se entendem ou se desentendem. Então, sim, jovens advogados, a conhecer direito, tecnologia é excelente, mas o advogado de direito societário, ele tem o seu espaço para esse segmento das startups. É claro que este jovem advogado, ele tem que se reinventar. E eu sempre falo um pouco da minha trajetória profissional. A minha geração,
ela foi uma geração que recebia na faculdade o treinamento Pitbull, que era interpor, recorrer, brigar, impetrar, impugnar. E aí eu fui para dentro de uma empresa e sentava numa sala de reuniões e ficava discutindo com a área comercial, como se eu estivesse numa audiência. E como se o diretor fosse o juiz. Exatamente. Até que, enfim, aprendendo um pouco na pele. Agora, os jovens advogados precisam entender que o direito societário clássico não é o direito societário da startup. Como este ano eu apresentei lá um trabalho sobre governança corporativa para startup, que não é essa governança corporativa estática. Não dá para falar para um startupeiro, olha, você tem que ter um conselho de administração. Quer dizer, tem níveis de governanças corporativas que também são aplicáveis à startup. Por quê? Porque o maior requisito essencial de uma startup é a escalabilidade. E para ela ser escalável, ela tem que receber aporte. E para ela receber aporte, ela precisa ter governança, senão o investidor não aporta o capital. Não vai confiar, né? Não vai confiar. Não vai confiar. Então, quer dizer, o advogado do futuro é um advogado que lida com blockchain, né? Enfim, com toda essa fintech, com toda essa tecnologia. O Alisson também entrou aí na live. Ele é um brilhante pesquisador, está fazendo a pesquisa de doutorado dele lá na PUC sobre fintechs. Eu acho que tem espaço para todos. Quer dizer, o recado que eu dou assim, olha, o advogado que não tenha muita familiaridade com a tecnologia, não se desespere. Não se desespere, porque o empreendedorismo e as empresas, os negócios ainda são tocados e formados por pessoas, e as pessoas precisam dos advogados para se entender e precisam dos advogados quando elas não se entendem. Seja em relações societárias, seja em relações contratuais com investidores, com parceiros, etc. Quer dizer, o advogado do direito clássico ainda tem um grande espaço nesse segmento das startups, das atividades disruptivas. O que ele precisa é mudar um pouquinho a forma de escrever contratos, né? A forma de se relacionar com essas pessoas. E isso ele precisa. Isso sim. Ele não vai entender do ambiente, né? Entender onde é que ele está inserido, o que o cliente dele precisa, né? De fato, né? Que às vezes aquele cliente de lá não é mais o de hoje. Então é um cliente diferente, é um cliente que tem uma outra visão, né? Eu já vi Legal Opinion feita em PowerPoint. É isso. Bisoló, né? Isso e aquele dia a gente conversou bastante sobre isso, né? É essa adaptação que o jovem advogado precisa ter. Quando ele for apresentar, por exemplo, como que eu vou elaborar meu contrato social? Não adianta fazer uma opinião legal, como ele leu na faculdade, ou como ele lê em livros. Ele vai ter 500 mil páginas, né? Exatamente. Ninguém mais hoje tem muita paciência para esse tipo de coisa. Ou até mesmo um juridiquês muito chato, né? Então tem que ser uma coisa mais... Tem que ter um pensamento visual. Exatamente. Porque o nosso que seja mais palatável, né? O nosso cliente, que é uma pessoa disruptiva, tem pensamento visual. Exatamente. Ele quer bater o olho e ver o que ele precisa fazer, né? Ele não quer ficar lendo 100 páginas para chegar à conclusão que, tá bom, ele tinha que fazer duas coisas. Então me mostra essas duas coisas e poupa o meu tempo aí, me agiliza a vida, né? Exatamente. É mais ou menos por aí. Bom, professor, é sensacional poder conversar contigo mais uma vez. A gente só tem a te agradecer. O nosso tempo aqui está acabando, então a gente precisa realmente finalizar. Mais uma vez, obrigada pela sua atenção, pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente. É uma honra para nós poder conversar com uma referência nessa área, né? E principalmente um professor do mestrado e doutorado da PUC, uma pessoa que é conhecida, né, tanto no mercado quanto no meio acadêmico. Tenho muita honra de ter sido sua aluna. Mais uma vez, obrigada pela ajuda, pelo incentivo. E o senhor sempre foi um grande incentivador da gente, né? Então, isso é sensacional. Que continue assim. E tenho muito orgulho de ter passado aí pelos bancos acadêmicos contigo. Tá bem. Então, Gabriel, muito obrigado. Eu agradeço imensamente ao Gabriel também, que foi um grande apoiador das nossas iniciativas, né? O ano passado fizemos um hackathon lá na Escola de Direito e ele imediatamente aderiu à ideia, quer dizer, ele é uma pessoa grande incentivadora e eu desejo um enorme sucesso a vocês nessa nova etapa da atividade profissional de vocês, né? E agradeço imensamente a todos que me assistiram. Espero não ter decepcionado a todos que dedicaram aí esses últimos minutos aqui dessa live. Sucesso para vocês. Sem dúvida. Vida longa. Obrigada, vida longa para Legal Expert. Tá?
Muito obrigada, se Deus quiser. Tá Obrigada, um bom. grande abraço. Tchauzinho. Até Outro. mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau, Tchau. gente. Até.